Você sabe um assunto que intriga demais o ser humano? A morte. A morte é uma incerteza tão grande que desperta as nossas sensações, desperta os nossos hormônios, mas ainda assim é um grande mistério. No vídeo de hoje, a gente vai trazer algumas expectativas, alguns pontos de vista sobre a morte. Essa é a segunda parte do nosso vídeo, que busca esclarecer um pouco mais sobre o pensamento acerca da morte, sobre a filosofia da morte, de acordo com vários setores da sociedade. Podem ser setores religiosos, artísticos e até setores sociais da sociedade. Esse vídeo conta com a colaboração de alguns parceiros e o nosso objetivo é trazer uma amplitude de perspectivas sobre a filosofia da morte. Fica com a gente até o final. Você vai gostar de aprender um pouco mais sobre o pensamento acerca da morte. Uma coisa que, embora nos assuste muito, é uma certeza no final da nossa vida. Sejam bem-vindos, tá ligado aí? Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Volen. Pra quem quiser, é só acessar Volen Store. Vamos que vamos! Oi pessoal, eu sou a Mariana. Eu tô aqui a pedido do professor Peter Sana para falar um pouquinho sobre essa concepção de morte. Eu sou professora, eu e o Peter somos amigos de longa data, né? Eu também, junto do meu marido e um grupo de amigos, nós coordenamos um espaço espiritualista cigano. Então eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui falando em nome de nenhuma entidade cigana. Eu falo em nome do meu espaço espiritualista, né? Não meu, mas nosso. E a nossa concepção de morte é uma visão de continuidade, né? A morte, ela é uma etapa da vida e nós entendemos que somos consciência e a morte do nosso corpo físico não interrompe essa consciência. A morte, ela interrompe o nosso corpo físico, mas a nossa consciência, ela permanece. Então, normalmente, em casos de morte, nós tentamos enxergar a situação de um outro viés, né? Entendendo que aquela consciência, aquela alma, aquele espírito está trilhando uma outra jornada, está dando continuidade à sua evolução, ao seu processo evolutivo. Então, nesses casos, né, quando morre alguém, nós tentamos nos reunir, fazer um tipo de recepção que não é uma festa, mas lembrar do morto, pensar nas coisas boas. Isso não é cair na hipocrisia de que, nossa, morreu, virou santo, mas nós entendemos que tudo é um processo. E dentro desse processo nós precisamos analisar as coisas boas, o que ficou de bom e tentar ao máximo que aquele espírito faça uma boa passagem, né? Que ele seja recebido pelos amigos espirituais e que a vida continua, né? Tanto para ele quanto para nós também. Então, nós tentamos reunir pessoas do conhecimento, pessoas que aquele indivíduo gostava. Tentamos falar de coisas boas e alegres, ouvir música. Nós também não usamos preto, né? O preto não é um sinônimo de luto para nós. É uma cor como todas as outras. Pelo contrário, em casos de falecimento, nós tentamos usar o colorido para levantar energeticamente o ambiente, para trazer positividade. Nós evitamos aquela coisa de chorar demais, aqueles escândalos, porque nós entendemos que isso acaba impossibilitando que a pessoa, que aquele espírito faça a sua passagem de um modo tranquilo,
A nossa crença é de que a vida continua, de que no outro plano esse indivíduo vai traçar outros propósitos para sua existência. Então, do lado de cá, nós vamos tentar levar a vida da melhor maneira possível. Claro que existe saudade, mas existe também o entendimento da continuidade do ciclo da vida. Ciclo esse que não pode ser interrompido. Muitas das vezes, nós nos apegamos à vida material, nos apegamos ao outro, não queremos que o outro faça a sua partida nunca, e isso acaba sendo um pouquinho de egoísmo da nossa parte. A morte, ela é inevitável porque ela é um ciclo da vida, porque ela é a única certeza que nós temos. Então, em casos de morte, nós nos reunimos, nós rezamos, nós confraternizamos, nós compartilhamos boas histórias, mas acima de tudo, nós pedimos sempre que esse espírito seja bem recebido, né, por todas as divindades espirituais. Nós não temos uma divindade única e específica, nós somos livres em crença, nós podemos pedir àquela divindade da qual nós temos maior afinidade para que receba aquele espírito, para que ele faça uma boa caminhada e que em breve a gente possa estar juntos novamente, né, nessa ou na outra vida, ou seja lá onde nós venhamos a nos encontrar. Espero que eu tenha sido clara. Peter, belíssimo trabalho esse seu. Aqui é Marcos Serra, professor de artes cênicas, e estou aqui para falar um pouquinho, bem breve, sobre o conceito de morte nas artes cênicas, em especial no teatro. Então, o teatro é uma obra, é uma arte que nasce para morrer. É interessante essa ideia, né? Que já nasce para morrer, ou seja, já nasce morrendo. E o que seria isso, na verdade? Que conceito é esse de nascer para morrer? É exatamente o fato de ser uma arte cênica, e aí, no caso, essa terminologia se aplica à arte da cena, né? Feita ao vivo, ali no aqui e agora. E por conta disso, é uma arte que, mesmo tendo temporadas, né, ela é aplicada, ela é feita, o espetáculo, ele vai morrer após uma apresentação. Por que isso? Por que esse conceito? Cada apresentação, cada espetáculo de uma peça de teatro, ele é único, o espetáculo ele é único. Aquela peça acontece ali, na presença do público, independente do número de pessoas que estarão assistindo. E a partir do momento que a peça começa, inicia, se desenvolve e conclui naquela apresentação daquele espetáculo, a gente pode entender ali que ela já cumpriu o papel, né, no aqui e agora, no tempo presente. Ou seja, ela morreu. Claro que o processo de criação de um espetáculo, de uma peça de teatro, ele é um processo, né, de trabalho, é um processo onde os atores, atrizes, diretores ou, né, muitas vezes outros profissionais, figurinistas, etc., eles vão dar forma e corpo a um texto que pode vir a ser uma escrita teatral de um determinado dramaturgo, até mesmo baseado numa literatura, no livro, etc. Então, o que acontece nesse nascer e morrer? Aí você pode me perguntar, poxa, mas se o teatro que nasceu no mundo ocidental, é óbvio, né, lá no século V a.C., na Grécia Antiga, como aquelas tragédias, comédias, né, de Aristófanes, comédias de Aristófanes, tragédias de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, enfim, chegaram até nós. Ora, o teatro, ele é multidisciplinar. O que seria isso? Hoje a gente vê mais ainda essa multidisciplinaridade, né? O teatro ele vai agregar outras artes, né? Vamos dizer assim, outras disciplinas. A música, as artes visuais, no caso do cenário. E isso já ocorre desde sempre. Os antigos dramaturgos, os trágicos, como um que eu gosto muito, Eurípides e Sófocles também, eles eram poetas trágicos, que passaram a ter as suas poesias, as suas histórias escritas, representadas nas grandes arenas, nos grandes festivais, 500, 400 anos antes de Cristo. Por ter ali sua poesia escrita, foi mais fácil para chegar, através dos séculos, até nós. Isso ajudou a gente ter conhecimento de obras, né, como a Medéia,
Édipo Rei e tantas outras. Mas, na verdade, o que ocorre? O teatro nasce para morrer. Se trabalha um espetáculo, uma peça teatral, e no determinado momento em que ela é exibida, ali, no final daquela exibição, ela é morta. E é exatamente isso que ocorre. Por quê? Por exemplo, Shakespeare no século XVI d.C., com as suas obras como Romeu e Julieta, acho que todo mundo já ouviu falar, se não leu, conhece, ouviu filmes, enfim. Foi uma peça do Shakespeare que foi exibida e não sabemos quais eram os atores da sua primeira apresentação, não sabemos quais eram os atores das suas apresentações posteriores, temos a menor ideia. Nesse caso específico, a obra que fica, e aí a literatura nos ajudou bastante, a obra literária ficou como ponto, né, de manutenção praticamente eterna dessa grande obra de arte, por exemplo, Romeu e Julieta. Não o espetáculo que foi exibido lá por Shakespeare no século XVI. Esse ficou lá, morreu lá, logo após as suas exibições. Compreende? E aí é claro que a literatura nos ajudou bastante. E é óbvio que foi a partir dessa literatura e posteriormente, hoje na contemporaneidade, a gente tem outras formas de guardar espetáculos e apresentações de teatro. Como, por exemplo, filmando, né? Hoje até um celular, enfim, a gente consegue, quando há autorização, de filmar determinados espetáculos e guardá-los para a posteridade. Acontece que, nesse momento que a gente vive, por exemplo, de pandemia, a gente está assistindo peças de teatro, performances, né? A partir de quê? De lives, pela televisão, pelo celular. E é óbvio que essas tecnologias e essas ferramentas nos ajudam a estar ali assistindo, né, um processo e tal que acaba sendo adaptado para a tela. Mas, na verdade, o teatro não é feito para esses dispositivos, para essas ferramentas tecnológicas. O teatro, ele é feito para o palco, a rua, os espaços alternativos, as praças. O teatro, ele é uma arte cênica e é feito para ser representado, exibido e ser morto ali, ao vivo, no tempo real. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha dado, ou pelo menos tenha confundido mais ainda, que também é legal confundir, não só explicar, como diria o Chacrinha, que quem não conhece, eu sou velho, quem não conhece Chacrinha, era um apresentador de TV muito legal. E como ele dizia, a gente não está aqui para explicar, mas está aqui também para confundir, porque confusão também traz reflexão. É isso, gente. Obrigado, até mais. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.